Olá, queridos, bem-vindos ao nosso novo vídeo de hoje. Hoje vamos falar sobre o grande reset mundial. Como nós sabemos, já aconteceram vários resets e de tempos em tempos a Terra sofre um reset. Tivemos resets conhecidos como o Grande Dilúvio, que aconteceu na época da Atlântida, o Dilúvio de Noé, que foi há 11.500 anos atrás, com o Grande Dilúvio de Noé, que foi uma parte do último afundamento da Atlântida, que trouxe aí muitas consequências e mudanças nesse mundo. Inclusive temos notícias que no Monte Everest, que é o monte mais alto da Terra, foram encontrados conchas de mar e objetos marítimos. Você mostra que até mesmo no Monte Everest, lá em cima, em algum momento da Terra, quando houve inversão dos mares ou algo parecido, aquilo foi inundado pelo mar, né? Imagina, uma altura de quase 8 quilômetros, né? 8 quilômetros, em torno de 7 mil e poucos quilômetros, praticamente 8 quilômetros de altura, Monte Everest, e lá em cima tinha mar, né? Tinha conchas do mar, porque o mar estava lá em cima. Vocês veem que então, de tempos em tempos, a Terra sofre. O que a gente tem um grande erro é imaginar que a Terra é isso que a gente vê, que é tudo bonitinho, né? Que nada aconteceu, mas a Terra já passou por várias modificações. Isso é cíclico, isso é das mãos do próprio Criador, que de tempos em tempos a Terra sofra alguma alteração para que um velho sistema que se encerra seja retirado, levado para outro plano e comece um novo sistema, como a gente vê hoje, né? Temos também o dilúvio de plasma que aconteceu com vários gigantes, que existiam gigantes na época pré-diluviana, gigantes enormes, né, que eram o tamanho de montanhas, e como houve o dilúvio de plasma, eles se transformaram depois em montanhas. Então muitas das montanhas que nós vemos hoje são gigantes petrificados, árvores petrificadas, que na época de milhões de anos atrás, quando tinha muito oxigênio aqui, todas as formas do planeta eram grandes, né? Pode ver que existe na França também o chamado Parque de Fontainebleau, na França, que é um parque onde tem só mamíferos gigantes, tem cobras gigantes, lagartos gigantes, peixes gigantes, né? Todos petrificados lá. Eles estão lá para ver, vocês podem pesquisar aí, Parque Fontainebleau na França, né? Tem peixes lá incríveis, tamanho de quase que uma quadra de futebol, né? Para ver o tamanho deles, né? Existem vários outros exemplos que tem vídeos específicos sobre isso, né? Eu não vou falar aqui agora, poderia fazer em outro momento. Mas enfim, só quero dizer que sempre de tempos em tempos, digamos milhares de anos atrás, a Terra sofre um reset. Tivemos os últimos resets que a gente sabe, o dilúvio bíblico, depois teve o reset da Tartária, que aconteceu em 1750 aproximadamente, né? 1750 até 1500, 1850, foi um período aí de 40, 50 anos que a história não registra, mas foi mais ou menos no ano de 1750 em diante, que houve o grande reset da Tartária, que foi um continente que se estendia desde os montes Urais na Rússia, indo até a Europa, né? Toda aquela parte a gente chamava de a Grande Tartária, tanto que a muralha da China foi construída ali com as flechas voltadas para a China e não para a Mongólia, para defender de outros povos bárbaros que estavam tentando entrar na Tartária. Então eles tinham domínio de movimentação de pedras, faziam arquiteturas incríveis, e foi uma civilização que foi resetada porque eles tinham energia livre e eles não precisavam do petróleo. E desde aquela época a família Rothschild, ela queria domínio sobre o mundo através dos petroquímicos, né, para fazer medicamentos da indústria médica e fazer o petróleo ser vendido por eles, pois eles eram os maiores donos de petróleo do mundo, desde aquela época, a família Rothschild e Rockefeller, americanos, né, que eram da pirâmide sionista, que eram comandados por reptilianos e outros mais que dominavam a Terra e sempre dominaram, né, desde o Velho Testamento, só vão trocando de nome. Então os Rothschild, os Rockefeller acharam por bem fazer que houvesse um reset mundial, em que houvesse um dilúvio de lama por toda a Terra. Aí vocês dirão, mas como é que uma família, né, pode ter tanto poder para causar um dilúvio de lama por toda a Terra, chamado Mud Flood, que aconteceu e sufocou toda a Tartária? Pode ver que a Europa também ela tem uma outra Europa embaixo dela, né? Se a gente cavar qualquer cidade, Roma, Paris, vai encontrar uma outra cidade ali soterrada. E isso é muito comum nas escavações, eles encontrarem outra cidade. E se escavar um pouco mais, vai encontrar ainda mais uma outra civilização. E assim o mundo, porque o mundo teve sim esse dilúvio de lama, de Mud Flood, né?
que enterrou parte da Europa. Hoje, alguns dos edifícios que restaram disso, né, são remanescentes da Tartária, ainda muitos edifícios que aos poucos estão sendo destruídos, né, com arquiteturas góticas incríveis. Até muitas catedrais que a gente vê hoje são remanescentes ou foram começadas a construir na Tartária, lá pelo esse ano de 1700 e pouco. A história é muito longa, eu estou assim só tentando falar brevemente um breve vídeo sobre isso, e eu vou continuar isso no próximo vídeo, porque eu não vou conseguir terminar tudo aqui. Eu só quero falar que aconteceram resets já históricos também, o reset da civilização maia, que eles simplesmente desapareceram quando chegaram os espanhóis aqui. Os espanhóis, quando viram, eles ascensionaram em massa, em grupo. É tanto que não foram encontrados nenhum dos corpos dos maias ali, eles encontraram só as riquezas que deixaram, e eles, os maias, transmigraram para um nível de dimensão superior maior, né? Isso mesmo aconteceu na Tartária. Pode ver que não há resquício, não foram encontrados corpos de ninguém ali da Tartária. Praticamente a civilização foi assim, virou fumaça, né? Evaporou, transmutou totalmente. Então, o que nós achamos que dentro desse estudo que a gente tem feito, e outros também têm feito, é que houve uma ascensão em massa, houve uma ascensão, como dizer, o povo inteiro estava preparado para um certo nível, eles todos rumaram para uma dimensão superior e deixaram seus remanescentes, suas civilizações aqui embaixo. Então, aí eu pergunto, como é que uma família Rothschild tem o poder de fazer com que houvesse um dilúvio de plasma e de lama por todo o mundo, a ponto de soterrar com alguns metros de lama toda a Europa, toda a Ásia, todos os continentes, inclusive na América também. Temos Miami, foi cavar embaixo de Miami, encontraram uma outra cidade embaixo de Miami também, edificações antigas. Então, como que é possível uma coisa dessa? Temos que pensar que essas famílias, elas não atuam sozinhas, né? Elas são a ponta de a pirâmide de um domínio maior, dos comandantes do mundo, os senhores do mundo, da besta planetária. E a besta planetária provavelmente deve ter furado o domo, né, que o domo, em cima do domo são águas primordiais, e eles, com algum artefato, com algum foguete, alguma coisa, eles provavelmente abriram as comportas do céu, como está descrito na Bíblia, e houve o dilúvio universal da época de Noé, que foi uma tentativa de acabar com os gigantes da época, que eram os Néfilins, né? Que era um cruzamento de anjos caídos com as mulheres da terra, que eram muito belas, conforme fala o Gênesis. Então houve uma abertura das comportas do céu. Acima do nosso céu é água pura, água primordial, né? Água doce, inclusive. Por isso que as chuvas também vêm, de certa maneira, das águas primordiais. Então eles abriram as comportas do céu, conforme está escrito na Bíblia. E na parte da Tartária, em 1750, possivelmente tenha sido feita a mesma coisa, né, que abriu suas comportas do céu, e houve uma quantidade tão grande de água do domo que veio das águas primordiais, que lavou toda a terra e acabou com tudo que existia, e acabou com praticamente toda a vida humana, com as construções, e essa água depois aos poucos foi se transformando em lama e soterrou, né, por vários metros vários continentes do mundo. Só que a história apagou justamente isso, porque eles não queriam que houvesse o conhecimento da história da Tartária. Mas eu vou continuar esse vídeo só mais um pouquinho na próxima edição, que esse vídeo é uma história muito profunda, né? Eu gostaria que vocês assistissem a segunda parte, onde eu vou continuar e como que foi feito isso e como que está sendo preparado para fazer novamente algo igual a isso, só que não vai acontecer, vai ser daí no caso um reset do bem, né? Então vamos a nosso segundo vídeo que fala sobre isso aí. Aproveite para dar o like, para dar o joinha, e a gente se vê nos próximos vídeos aí. Tá? Um grande abraço, a luz venceu.